O Enigma de Henrique Honoré. Imagine o cenário: o Brasil do século XIX, uma terra de oportunidades selvagens e desafios à altura de poucos. Em meio a fazendas, locomotivas e campos de café, surge uma figura misteriosa. Ele não era apenas mais um imigrante europeu. Era um engenheiro obstinado e pioneiro, conhecido por transformar ideias em realidade com uma facilidade quase sobrenatural. Esse homem chegou ao Brasil com um propósito claro: abrir caminhos e deixar um legado, ainda que sem saber a extensão dele. Mas esse personagem se destacou não só por sua capacidade de inovação, mas por antecipar tendências e adaptar-se como poucos na história. A construção de uma ferrovia em terras hostis e a fundação de uma das maiores plantações de café da América do Sul foram apenas capítulos de uma trajetória de feitos impressionantes. No entanto, um acidente trágico transformaria sua vida e o faria redefinir suas ambições. Não satisfeito em domar as terras brasileiras, o engenheiro, visionário até no último momento, entendia como poucos o impacto das novas tecnologias e como elas poderiam moldar o futuro. E foi nesse contexto que ele plantou as sementes para algo ainda maior, não apenas nas fazendas que ele cultivava, mas no espírito inquieto de sua família. Seu nome, Henrique, ainda ressoa nos corredores da história como um daqueles enigmáticos heróis não celebrados. Somente mais à frente, em uma conexão inesperada, descobrimos o verdadeiro peso de seu legado. Afinal, como esse homem poderia imaginar que seus passos um dia levariam seu filho a se tornar o primeiro a conquistar os céus? Eu não recomendo, mas já que chegou até aqui, fique conosco até o final para descobrir como essa história se desdobra, revelando o elo que mudou a história da aviação mundial. A chegada ao Brasil e primeiros passos. Uma odisseia na nova terra. O Brasil do século XIX era um país em transição. Foi nesse cenário que Henrique decidiu se estabelecer, trazendo não apenas seu conhecimento, mas uma determinação inabalável para moldar o futuro. Instalado na região de Cabangu, Minas Gerais, ele não perdeu tempo. Liderou a construção de um trecho da estrada de ferro central do Brasil em 1872, conectando áreas isoladas e abrindo novos horizontes para o desenvolvimento econômico. Depois de concluir seu trabalho na ferrovia, Henrique voltou sua atenção para a agricultura. A aposta era ousada: transformar uma fazenda em Ribeirão Preto na maior produtora de café da América do Sul. E ele conseguiu. A propriedade se tornou um centro de excelência agrícola, conhecida por suas inovações e eficiência. Ele não apenas acompanhava as mudanças do mundo, mas se antecipava a elas, posicionando a fazenda à frente de seu tempo. A missão inicial: investimento na agricultura e infraestrutura. A visão de Henrique não se limitava ao cultivo. Ele enxergava a necessidade de uma infraestrutura robusta para dar suporte ao crescimento. Foi assim que ele liderou a construção de um ramal ferroviário em 1883, conectando sua fazenda à estrada de ferro Mogiana. Esse passo garantiu não apenas o transporte eficiente da produção, mas também atraiu imigrantes e impulsionou o desenvolvimento da região. Por essas realizações, Henrique foi apelidado de Rei do Café. A propriedade prosperou rapidamente, atingindo a impressionante marca de 5 milhões de pés de café e se tornando um exemplo de modernização. Contudo, em 1890, um grave acidente de charrete mudou tudo. A saúde debilitada o obrigou a vender suas propriedades e buscar tratamento na Europa, mas o espírito inovador que o definia jamais se apagou. Desafios e declínio, doença e venda da fazenda. O curso da vida de Henrique foi drasticamente alterado por um acidente trágico em dezembro de 1890. Ele caiu de uma charrete, o que resultou em lesões graves no braço e na cabeça, deixando-o hemiplégico. Diante das limitações físicas, ele se viu obrigado a abrir mão de suas atividades na fazenda, que antes liderava com tanta eficiência. Como consequência, decidiu vender suas propriedades em 1891 por 12 milhões de réis, garantindo recursos para buscar tratamento na Europa e reorganizar a vida da família. Após a venda das fazendas, Henrique e sua família viajaram para a Europa em busca dos melhores cuidados médicos disponíveis. No entanto, apesar do tratamento, ele não conseguiu recuperar plenamente sua saúde.
Determinado a não se desconectar do espírito inovador que o definiu durante toda a sua vida, Henrique voltou ao Brasil em 21 de novembro de 1891. Mesmo enfrentando dificuldades, Henrique manteve-se firme em preparar sua família para o futuro. Ele emancipou seus filhos e distribuiu a herança, garantindo que cada um seguisse seu próprio caminho. Embora sua trajetória estivesse chegado ao fim, o legado que plantou se expandiria de formas que ele jamais poderia imaginar. Entre aqueles que herdaram sua curiosidade e paixão pela mecânica, havia um jovem com desejo de voar mais alto do que qualquer outro. Henrique não sabia ainda, mas estava alimentando a centela que um dia transformaria o impossível em realidade. Assim, mesmo com a saúde abalada e seu tempo encurtado, Henrique Honoré fez questão de deixar o palco pronto para o próximo ato. De uma fazenda de café até a introdução de tecnologias inéditas no Brasil, ele marcou a história com uma sequência de decisões que moldariam não apenas a vida de sua família, mas o próprio futuro da humanidade. A relação pai e filho, a influência de Henrique Honoré no jovem Alberto. Durante os últimos anos de sua vida, Henrique decidiu a preparar seus filhos para o futuro, e entre eles estava Alberto, um jovem curioso e fascinado por máquinas. Embora o destino de Henrique já estivesse marcado pela saúde frágil, ele não deixou de estimular a mente inquieta de Alberto. Desde pequeno, o jovem demonstrava grande interesse em livros de engenharia e experimentava com pequenos balões de ar quente, inspirado pelas conversas e pelas invenções que circulavam no ambiente familiar. Henrique era o pai que incentivava o aprendizado prático. Em casa, Alberto teve acesso a um ambiente onde a inovação era parte do cotidiano. A partir desses estímulos, Alberto começou a desenvolver sua paixão pela mecânica e a explorar as possibilidades que ela oferecia. Com a emancipação formal dos filhos em 1892, poucos meses antes de sua morte, Henrique garantiu que cada um seguisse seu próprio caminho. Alberto, com apenas 19 anos na época, escolheu trilhar uma trajetória ousada. A herança deixada por seu pai não foi apenas financeira, mas um legado de curiosidade, autonomia e confiança nas próprias ideias, características que moldariam a personalidade do futuro inventor e pioneiro da aviação. O impacto da influência de Henrique na vida de Alberto é evidente. Sem a abertura e o incentivo para experimentar e aprender, o jovem talvez nunca tivesse desenvolvido a coragem necessária para realizar suas façanhas no ar. Assim, mesmo que Henrique não tenha vivido para ver seu filho triunfar, seu legado permaneceu nas asas do 14 bis e em cada conquista que elevou o nome de sua família aos céus. Mudança de foco, o surgimento de Alberto e a conquista dos céus. E é aqui, caros espectadores, que a história dá uma guinada digna de cinema. Saímos dos campos de café e das ferrovias para um novo território, o céu. No final do século XIX, enquanto o Brasil começava a se modernizar, o jovem Alberto, filho de Henrique, decidia que os trilhos e as terras férteis não seriam suficientes para saciar sua inquietação. Ele olhou para cima e encontrou seu destino nas alturas. Alberto, com a mente cheia de ideias e bagagem do legado deixado por seu pai, partiu para a Europa no início dos anos 1890. Foi lá que ele começou a brincar, não com brinquedos comuns, mas com motores, balões e dirigíveis. Em 1901, ele realizou uma façanha que deixou o mundo boquiaberto. Alberto sobrevoou Paris em um dirigível, contornando a Torre Eiffel e provando que era possível controlar o voo de maneira precisa. E foi ali que ele se tornou uma lenda viva, conquistando o prêmio Dutch de la Meurthe. Mas não parou por aí. Em 1906, Alberto deu um passo além e apresentou ao mundo o 14 bis, um avião que decolou por seus próprios meios. Ele fez isso em pleno campo de Bagatelle, em Paris, diante de uma multidão atônita. Enquanto as hélices cortavam o ar, Alberto deixava claro que o sonho de voar não era mais uma utopia. Foi um voo histórico de 60 metros, a uma altura de cerca de 2 metros, marcando oficialmente o início da aviação como o conhecemos. Agora, imagine só. Nada disso teria acontecido se Henrique não tivesse fomentado em Alberto o gosto pelo desconhecido, pela inovação e pela coragem de desafiar o impossível. O legado do pai estava ali, escondido em cada peça de metal, em cada motor que rugia para o céu. Assim, a história de Henrique culminava nas conquistas de Alberto, provando que por trás de cada voo havia raízes bem firmes no solo.
plantadas por um engenheiro visionário e um pai inspirador. A importância de Henrique Honoré, o legado de um pai para a aviação mundial. E agora que chegamos ao fim dessa jornada, tudo se encaixa. A trajetória de Henrique Honoré não foi apenas sobre café, ferrovias ou até mesmo carros. Foi sobre visão e coragem. A visão de um homem que enxergou além do seu tempo e teve a coragem de plantar as sementes que ele nunca veria florescer totalmente. A influência que ele exerceu na vida de Alberto, seu filho inquieto, moldou não apenas um inventor, mas um pioneiro que transformaria para sempre a história da humanidade. Cada trilho assentado por Henrique, cada máquina importada e cada inovação agrícola foram peças fundamentais para um legado que transcenderia a Terra. E quando seu filho Alberto levantou o voo pela primeira vez em 1906 com o 14 bis, não foi apenas o triunfo de um homem, foi o resultado de um processo que começou lá atrás, na mente de um engenheiro que nunca se contentou com o óbvio. Assim, a história de Henrique é uma lembrança poderosa. Grandes feitos não são obra de um só momento, mas de uma vida dedicada à construção do futuro. Por trás de cada voo bem-sucedido, há sempre uma base sólida, construída por alguém que acreditou primeiro.